Bom, gente, mais uma vez, boa noite. Está tudo pronto já? Tudo respondido? Tá? Você recolhe, perdona? Enquanto o Perdonar vai recolhendo, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que atenderam aí o nosso convite para vir hoje aqui assistir a palestra do Adriano Marques. Adriano, ele vem de São Paulo fazendo essa divulgação da doutrina espírita em toda a região e em todo o Brasil, podemos dizer assim, né? Através da Rádio Boa Nova. Eu pessoalmente não conheci o Adriano, fiquei encantado hoje de estar com ele aqui agora à tarde. Ele fez o programa da Rádio Boa Nova a partir das 18 horas. Agora é todo dia o programa, né, Adriano? Todo dia, das 18 às 20 horas, ao vivo. Ele faz esse programa diretamente das casas espíritas onde ele está. E hoje ele esteve aqui com a gente e fez o programa ao vivo aqui conosco, a gente falando a respeito da casa. Então, muito obrigado, Adriano, por você estar aqui em Barra Bonita com a gente. É um prazer enorme a gente ter você aqui conosco na divulgação da doutrina espírita. Então, eu gostaria, se a gente iniciar, a gente fazer uma prece antes, né, para que depois o Adriano possa desenvolver o tema da palestra dele. Voltei, tá? Obrigado realmente por você estar aqui com a gente. Seja bem-vindo à nossa casa, seja bem-vindo à Barra Bonita. Já prometeu para a gente que vai voltar aqui conosco e vai estar fazendo o próximo programa direto lá de Igaraçu, do Grupo Espírita Miramês, lá com a Vera Moraes. Promessa é dívida. Vamos fazer a prece? O Pedro vai colocar a prece lá para a gente poder iniciar. Como você nos atendeu com muito carinho, nosso pedido de você vir até a nossa casa, nós queremos que você realmente se sinta em casa. Estamos aqui prontos para te ouvir. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Alberto. Boa noite, pessoal. Só para quem está vivo no salão, boa noite. Ufa, melhorou, né? Salão lotado, ninguém responde, você não sabe se está vivo, se não está, né? Dá um medo, não dá, pessoal? Vocês têm medo de espírito, gente? Sim ou não? Não? Eu morro de medo. Nossa. Mas meu medo maior é dele vir daqui do lado e falar assim, ó, estou aqui, tá? Vocês nunca tiveram essa sensação dele, alguém se aproximando assim? O que vocês fizeram? Eu corri. Você também correu? Eu estou até hoje correndo, tanto é que eu saí de São Paulo e vim parar aqui, tanto que eu corri. E a senhora não queria trazer ele na palestra hoje, tá vendo?
bem. Pessoal, alegria nossa de estar aqui com vocês, cidade muito bonita. Vocês também, pelo carinho, pela presença. Agradecer ao Roberto, ao Edson, enfim, a toda a direção da casa pelo convite. Muito obrigado por vocês terem vindo e espero que vocês gostem para que eu possa retornar, né? Vai depender de vocês hoje, pessoal. Só de vocês, tá ok? Muito bem, nós vamos falar então de um livro chamado Voltei. Essa luz da frente aqui, Roberto, acho que se apagar fica melhor, não fica, pessoal? Mas vocês não vão dormir não, né? O Chocolate colocou aquele copo de água em cima da mesa e falou, se dormir, você taca neles. Você pode deixar. Muito bem, nós vamos falar do livro Voltei, do irmão Jacó. O médium é um Chico Xavier, a obra é o Voltei, a edição da FEB, Federação Espírita Brasileira, o desenhista é o Mozart Couto, o estúdio Cena em Ação. Esse projeto faz parte do projeto Imagem, tem autorização da FEB, Federação Espírita Brasileira. Quem já leu o livro aí? Levanta a mão. A senhora comprou hoje? Então não vou nem dar a palestra, porque senão vai atrapalhar a leitura da senhora. Olha que interessante, eu já sei com quem que eu vou dividir a palestra se eu errar alguma coisa. Levanta a mão de novo aí, para eu ver quem leu. Já diminuiu o número de pessoas que leram. Olha que interessante, vocês já leram o livro e viram que no livro não tem nenhum desenho, né? Adriano, que desenho que você vai nos mostrar aqui hoje? É um desenho feito pelo Mozart Couto, um desenhista profissional, no qual o Américo Sucena, que é o idealizador do projeto Imagem, o que ele fez com o livro Voltei? Ele leu o livro todinho, resumiu cada capítulo do livro e deu na mão do Mozart Couto, que é um desenhista profissional, que leu o resumo também e fez um desenho de acordo com aquilo que ele estava entendendo do desenho. Esse desenho foi entregue ao Américo, que olhou, revisou, corrigiu com ele algumas coisas e enviou para a FEB, Federação Espírita Brasileira, que também olhou, avaliou e devolveu para o Américo dizendo, está aprovado. Então tudo que nós vamos ver hoje aqui no telão não são desenhos mediúnicos, tá ok? Não foi ninguém que desenhou psicograficamente, foi um desenho por um desenhista profissional de acordo com o resumo de cada capítulo. Tranquilo? O livro Voltei relata a história de Jacó, do irmão Jacó, que enquanto era encarnado chamava-se Frederico Figner, não é isso? Mas quem foi Frederico Figner, vocês sabem? Muitos falam que ele foi presidente da FEB, né? Ele não foi, ele não chegou à presidência da FEB. Ele foi conselheiro fiscal e tesoureiro da federação. Ele não chegou à presidência. Mas para descobrir alguns detalhes sobre Frederico Figner, antes de nós entrarmos no livro Voltei e falar do seu desencarne, nós recorremos então a um outro livro, que não vai ter imagem dele, que chama-se Os Grandes Vultos Espíritas do Brasil, do Zeus Vantuil, né, o filho do Vantuil de Freitas. Nesse livro, ele relata que Frederico Figner era tchecoslováquio, nasceu na Tchecoslováquia, e desde muito cedo, com 12, 13 anos, veio ao Brasil. Veio para as Américas, na verdade, chegando aos Estados Unidos, nessa idade mais ou menos, numa viagem de navio, na terceira classe, que demorou 14 dias para chegar até os Estados Unidos. Quando ele chegou na terceira classe, ele só tinha um pão doce, uma trança de pão doce que a sua mãe havia dado a ele. Quando ele chegou na terceira classe, ele viu que a alimentação era ruim, muito precária. Então o que ele fez? Ele dividiu essa trança em vários pedaços e distribuiu para todos que estavam ali, e foi o único alimento de todos durante os 14 dias. Então desde muito jovem, ele tinha esse pensamento, essa vontade na prática do bem. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele chega com 3 objetivos na mala. O primeiro é não morrer de fome, né, sobreviver. O segundo, pagar as dívidas do pai, que havia deixado dívidas muito grandes com ele. E o terceiro, conquistar o dinheiro do dote da irmã, que já estava chegando na data do casamento. Ele, muito jovem, tinha esses 3 objetivos. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele começa a trabalhar como alfaiate, engraxate, costureiro, faz de tudo. Até que ele descobre que Thomas Edison vai lançar um fonógrafo. Quem conhece um fonógrafo, pessoal? Quem tem um fonógrafo em casa? Vocês estão muito desatualizados, pessoal. Está cheio de jovem aqui. Vocês não têm fonógrafo? Jura? Fonógrafo é aquele aparelho muito atual que fabrica o disco. Está na moda disco, não está? Por que você está com essa cara de espanto para mim? Gente, vocês não têm disco em casa? Vitrola não está na moda mais? Agora não pode, né? Quer dizer, iPod, né? Muito bem.
Ele então compra um e descobre ali a sua fortuna, porque ele fala, com esse aparelho é que eu vou ganhar muito dinheiro. Compra um e vem descendo as Américas, na América Central, América do Sul. Em 1850, ele desembarca no Rio de Janeiro, mais especificamente, e faz um trabalho maravilhoso no Brasil. Qual que é esse trabalho? Ele começa a unir todo o Brasil através da música, porque ele vai produzindo os discos e leva do sul para o nordeste, do nordeste para o norte, para o sudeste, assim ele vai ligando um Brasil cultural que naquela época quase não tinha. O nosso rádio, que vocês ouvem muito, surgiu em 1922, ou seja, ele está muito antes disso. Então ele faz um trabalho pioneiro, né, e muito importante no Brasil. Conquista uma grande fortuna, casa, constrói família, e por volta de 1903, existem alguns documentos na Federação Espírita Brasileira que registra ali a sua participação já na diretoria da Federação. Tranquilo até aí? Nós resumimos 84 páginas do livro Os Vultos Espíritas do Brasil. Vocês podem ler isso melhor depois, pessoal. Vale a pena conhecer mais detalhes da vida dele. Aí então nós chegamos no livro Voltei. Quem tem medo de morrer aí, levanta a mão, pessoal. O casal aqui, jura? Os dois? Tem medo? Tem, não tem? O pessoal não quer admitir, não é? Pessoal, eu morro de medo de morrer, você sabia? Mas por que nós temos medo, pessoal? Alguns dizem o seguinte, Adriano, porque nós não sabemos o que vamos encontrar, não é isso? Sim ou não? Vocês acham isso também? Mas se a doutrina espírita já falou o que nós vamos encontrar, por que nós falamos que é desconhecido? O plano espiritual está muito mais revelado para nós do que o plano material, não é? Nosso Lar, Missionários, Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, são 13 livros do André Luiz, termina com A Vida Continua, que relata, descortina, né, o plano espiritual de uma forma fantástica. Então não é mais desconhecido. Por que nós temos medo? Será o apego? Pode ser também, né? Mas isso fica reflexão de casa. Vamos falar do livro. Ele então tinha uma grande vontade de quando ele desencarnasse, ele faria o quê? Desencarnava, ele viria no centro espírita falar para o médium psicografar o livro dele. Ele queria contar como é que era do lado de lá. Ele tinha certeza, como um diretor da FEB, Federação Espírita Brasileira, que se ele morresse, ele vinha na casa espírita e tinha acesso livre. Vocês também acham isso? O pessoal acha que é fácil psicografar? Sim ou não? Como não, gente? Vocês vêm aqui, o Edson vai atender todos vocês. Só vocês podem ir na frente, eu não quero ter essa experiência tão cedo, não. Só que tem um detalhe, quando ele chega do lado de lá, ele percebe que as coisas não são tão fáceis. E cada centro que ele vai, ele não consegue falar nada com ninguém. Até que ele busca esse centro aqui. Qual que é esse centro, turminha? O Luiz Gonzaga, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, a pouquíssimos quilômetros de Belo Horizonte, onde o Chico residia, né? O centro espírita que o Chico funda. Quem que nós vamos ver aqui? Chico Xavier, alguns médiuns na mesa, Emmanuel, Andrade e Jacó. Esse nosso irmão aqui com poucos cabelos, né? Para não falar careca, e o pessoal ficar bravo comigo, assim? É o Jacó, para quem não conhecia. Quando ele chega ali, o Chico não dá a mínima para ele. E ele fica muito feliz. Nós não ficamos felizes quando alguém não nos dá atenção, sim ou não? Como não? Ué, o Roberto falou que aqui vocês são super pacientes em Barra Bonita, que vocês são super alegres, animados. Que quando vocês tomam uma fechada no trânsito, vocês põem a mão para fora e falam, meu irmão, vai com Deus. Não faz isso, não? Fila da lotérica, lotado, banco cheio, alguém fura a fila, você vai lá e fala, meu irmão, me dá um abraço, gostei da sua atitude. Não é assim, não? É, né? Pois é, com o Jacó era a mesma coisa. Quando ele percebe que o Chico não dá atenção para ele, ele começa a pensar um monte de coisa não tão legal. E uma delas é o seguinte, ele fala assim, poxa, eu fui presidente da federação, fui um trabalhador espírita, tão firme, como que é? Persistente, muito bem. Eu combinei com ela, pessoal, se eu esquecesse, ela me ia ajudar. Não fica pensando nessas coisas, não. E aí, quando ele chega lá, o Chico nem tchum para ele. E aí ele emenda logo um pensamento, que ele fala assim, poxa, eu fiz tudo isso e não tenho chance nenhuma. O André Luiz nem espírita era, chegou aqui, saiu escrevendo um monte de livro. Aí o mentor da casa falou no ouvido dele, por isso que eu tenho medo do espírito falar no ouvido. Falou assim, meu irmão, não foi bem assim a história, não. Por quê? Porque o André Luiz não conta uma história dele. André Luiz não narra uma história dele no plano espiritual. É um projeto do plano superior maior, entregue a quem, pessoal? Confiado
a Emmanuel e a Bezerra de Menezes, o patrono da casa, o nome da nossa casa hoje aqui, e eles então confiam a André Luiz o trabalho de psicografar todos os 16 livros, os 13 da coleção A Vida no Mundo Espiritual e o outro, a Conduta Espírita, Agenda Cristã e Desobsessão, que não fazem parte dessa coleção. Olha que interessante, o Chico relata isso em várias obras, de que toda vez que o André Luiz aparecia, ele sentia a presença do André Luiz para ditar o livro, ele sentia a presença de quem, turminha? Emmanuel e Bezerra de Menezes junto, orientando André Luiz, coordenando o trabalho. Então aquilo não era de André Luiz. E ali então ele leva o primeiro sabão dele do lado de lá, porque ele fica sem graça, ele fala, poxa, que bobeira que eu fiz, né? Que caca, né? Era ter ficado quieto aqui, fiquei pensando. E aí então, nós vamos começar no livro onde relata o quê? O seu desencarne. Ele percebe que alguma coisa está diferente. Alguém já passou por isso, pessoal? Você percebeu como é que o povo tem medo de morrer, gente? Vocês viram? Você viu? Agora ninguém, né? Ninguém tinha medo. Agora você... Não. Estou sabendo. Ele percebe que no corpo de carne bate um coração descompassado. Uma hora acelerado, uma hora mais calmo. O pulmão não respira mais com tranquilidade. Mas ele está vivo. O que está acontecendo comigo? E num corpo um pouco mais sutil, acima do corpo material, vocês estão vendo aqui? Bate um coração tranquilo, o pulmão funciona bem. Ele está totalmente tranquilo. E aí ele falou, opa, está alguma coisa errada comigo. Ele percebe Andrade aplicando um passe, né, ajudando ele no seu desenlace. Então ele percebe que o momento da morte chegou. Ele vai morrer. Andrade começa a aplicar o passe e fica por volta de 2 horas aplicando esse passe, até que ele sente um tranco muito forte na sua cabeça, na nuca, mas Andrade diz que o desenlace do corpo com o espírito não foi feito. Olha o laço aqui, fluídico, ligando ainda os dois. Ele já morreu, mas ainda continua com o espírito ligado ao corpo. E Andrade continua fazendo o trabalho. As mãos do Andrade aqui. Quem que é essa jovem que está no quarto? É Marta, a sua filha que já havia desencarnado antes dele. Enquanto ela era encarnada, ela chamava-se Raquel. E agora ela pede para ser chamada de Marta. Ele diz no livro Voltei que passa como se fosse um filme na sua cabeça, e ele lembra então dos livros que escrevera, das palestras, da educação dos filhos, da família. Esses padres aqui nós vamos falar deles depois, mais à frente. E aí então ele tenta se levantar, e toda vez que ele tenta se levantar, ele sente algo diferente. Ele tenta enxergar com os olhos do corpo, da carne, fica tudo embaçado. Quem já foi no oftalmo aqui, ou no oculista, e ele brinca com a lente conosco, né? Assim está melhor ou assim? Não é assim que ele faz conosco? E às vezes é a mesma lente que ele põe, né? E você fica lá, melhorou, e é a mesma, não é assim? Eles fazem isso, pessoal, de verdade, fizeram comigo também. E aí ele tenta olhar com os olhos do espírito, melhora. Ele percebe uma melhora, algo mais tranquilo. Pessoal, é só nós fazemos prece que o neném para de chorar. Só fica tranquilo que ele para. Olha que interessante. O corpo fluídico continua ligando, Andrade continua aplicando o passe, e Marta ao lado do pai, ajudando, amparando para que o desenlace seja feito na mais tranquilidade possível. E aí então ele tenta olhar um pouco mais no quarto e percebe quem, pessoal? Outro dia dessa palestra num lugar e um jovem falou assim, lá tio, o Papai Noel. Não, não é. Bezerra de Menezes, muito bem, nós vamos ver Jacó aqui, né, já desencarnado, o espírito ainda, né, ligado. Marta, Bezerra de Menezes e Andrade. Vocês conseguem perceber algo diferente aqui nesse pedaço do desenho? O que tem diferente aqui? Tem gente que está precisando ir no oculista, né? O que tem de diferente aqui? Não tem um brilho diferente na caneta? No livro, no óculos? O desenhista foi muito feliz aqui, porque ele relata, né, de uma forma simbólica, o apego material que Jacó está sentindo aqui agora. Esse momento, né, de transição, de libertação do espírito ao corpo, sofre com as questões que nós temos ainda dos apegos, dos sentimentos. Então o desenhista colocou isso aqui só para exemplificar. Não é que o Jacó estava tendo dificuldade por conta do lápis e da caneta, do livro, não. Era só uma demonstração. Quantas coisas que nós somos apegados, pessoal, hoje?
Poderíamos passar a noite, né, falando aqui, não é assim? Vamos falar um pouco da família. Às vezes nós falamos assim, é minha mulher, é meu marido, meu filho, não é assim? Eu não sei aqui em Barra Bonita. Mas lá em São Paulo, quando nós falamos que é meu, a prefeitura cobre IPTU, pessoal. Eu não sei se aqui faz isso. Olha que interessante, nós queremos tudo para nós, né? Tudo meu. Quando é criança, a gente quer juntar os brinquedos e dizer que é tudo nosso. Deixa ninguém brincar. E assim nós vamos, né? Já tem casal um cutucando o outro aí, tá vendo? Tá ouvindo? Olha que legal. O que isso atrapalha? Pode atrapalhar exatamente aqui, ó, nesse momento. Porque nós ficamos muito apegados na questão dos sentimentos, as coisas materiais, que muitas vezes nós nem vamos utilizar mais. Mas nós estamos guardando, enquanto outras pessoas precisam tanto e não tem nada. Mas nós estamos guardando aquilo para que um dia, se eu precisar... Alguém já viu aqui ser enterrado com o carro, com o apartamento, com a casa? Não vai, né? Então nós temos que começar a tomar cuidado com isso, mas principalmente no campo moral, que é onde nós temos mais dificuldades. Seguindo. E aí então ele fica muito sem graça e pede desculpa a Bezerra. Ele fala, poxa Bezerra, nós trabalhamos juntos, convivemos tanto tempo juntos, e agora nesse momento eu estou te dando todo esse trabalho. E o Bezerra diz que não, que aquilo é normal e que alguns espíritos passam por dificuldades maiores ainda nesse momento. Outros nem tanto, mas que outros, né, e muitos, a grande maioria, sofrem muito com esse momento do desenlace. Mas para que ele tenha paciência, tranquilidade, que tudo será encaminhado. E faz o que com ele? Leva ele então para um outro lugar. Ele já está morto, mas ainda continua ligado ao laço, ao corpo. Para quem nunca foi ao Rio de Janeiro, isso aqui é Copacabana, turminha. Marta então fica com ele na praia, ele sente uma sonolência muito forte. Bezerra informa ele para que ele não resista, que ele se entregue e descanse, durma. E quando ele acorda, Bezerra e Andrade estão com ele novamente na praia. Ele pergunta por que eles estão ali no mar. Bezerra informa que no mar, por conta do mar, né, que algumas substâncias químicas na água salgada ajudam nesse momento, né, questões energéticas. E que porque o mar também não tem habitantes humanos, melhora a questão vibracional, de vibração. Então, por esse motivo, é levado geralmente ao campo, quando nós desencarnamos, ao campo ou à praia, para que facilite esse momento de transição. Tá ok? Só que quando ele acorda com vergonha, porque ele percebe que está como, pessoal? Está de pijama, em plena Copacabana. Imagina isso em 1900 e bolinha, de pijama em Copacabana, a vergonha que dava. Antes dele reclamar, Bezerra então traz para ele um terno muito bonito. E começa a caminhar com ele na praia, dizendo que vai levá-lo aonde? Para o velório. Só que antes de chegar ao velório, uma senhora começa a caminhar na sua direção. E ele já começa a ficar preocupado, né? E essa senhora não está me vendo? Aí tenta ir para um lado, tenta para o outro, e ela vem andando, falando sozinha, cheia de sacolas, até que de repente, blum, passa dentro dele. E ele fala, Bezerra, o que aconteceu? A mulher não viu a gente, você viu? Passou aqui dentro. E o Bezerra então informa que agora eles estão em dimensões diferentes. Ele não vai mais sentir aquilo que ele sentia antes. As coisas agora são diferentes. Pessoal, aqui em Barra Bonita, quando morre alguém, o que nós vamos fazer num velório? Tem algumas pessoas que vão para comer, né? Porque a comida geralmente no velório é boa, né? Aqui não. Só tem bolachinha? Achei um que já está reclamando do velório, tá vendo, pessoal? Quando alguém de vocês morrer, não convide ela, tá? Não come, né? Tá certo. Jacó, então, tem uma surpresa muito desagradável no velório dele. Por quê? Porque ele percebe que muitos que ali estão, nem estão se preocupando com ele. A vibração é muito forte, muito baixa, e ele começa a sentir dificuldade novamente na respiração e tenta caminhar pelo velório. Bezerra continua o trabalho de desenlace, nós vamos ver aqui o laço fluídico, até que um certo tempo depois ele sente um novo tranco atrás na sua nuca, e Bezerra então diz a ele o seguinte, Jacó, você está livre do corpo, o desenlace aconteceu. Olha que legal, isso está acontecendo aonde? Dentro do velório. Se nós formos ler o livro Memórias de um Suicida, fica a dica da leitura, nós vamos ver que o espírito, num caso de suicídio, ele presencia tudo. O velório, o enterro, o apodrecimento do corpo, sente o cheiro, ouve o que todo mundo está falando. Por quê? Por conta da ligação ao corpo. É a mesma coisa que você pegar um cabo de energia da rua e estourar ele. Ele não fica vibrando e soltando faísca? É assim conosco no caso do suicídio, dessa energia que nós interrompemos ela antes.
Mas vocês vão ver isso melhor no livro Memórias do Suicida da Ivone. Ele começa a caminhar pelo velório e percebe que algumas pessoas estão discutindo política sendo influenciados por espíritos inferiores. Nem aí para ele. Outros estão aqui do lado falando sobre outro assunto e nem sequer lembram que ele está ali. E ele então começa a caminhar pelo velório até que ele encontra dois espíritos nem tão legais, dizendo o seguinte: ah lá, o Jacó morreu sem luz nenhuma, olha lá, apagadinho, ó, tá mortinho, só pensava em dinheiro, olha lá, morreu. E ele então quer responder à altura. Não é assim que nós fazemos quando alguém fala mal de nós? Ou aqui em Barra Bonita vocês já aprenderam que não pode? Fazem prece, né? Só a nossa jovem aqui que no velório reclama da comida. Brincadeira. E aí então ele tenta imediatamente responder à altura. E o Bezerra diz a ele: calma, não adianta você responder que eles não estão te vendo e não vão te ouvir. E aí então ele percebe novamente que tudo aquilo que estão falando dele, principalmente mal, ou até mesmo bem, porque falar bem às vezes faz mal, não faz? O elogio falso, ou não tão verdadeiro. Geralmente quando nós morremos, o que acontece, pessoal? Viramos santos, né? Desencarna, já senta no colo do Cristo, não é assim, Chocolate? Geralmente, fulano é tão bom, com certeza está num lugar muito maravilhoso. Pode ser que não, né? E aí então o Bezerra convida ele para sair do velório, para voltar à praia. Mas quando ele chega no portão da casa, um grupo que está chegando de carro estão fazendo prece no portão da casa onde está acontecendo o velório. E toda aquela prece vai em forma, né, de como se fosse uma bolinha de sabão, e ao tocar o peito de Jacó, elas desaparecem. E Jacó sente-se revigorado, uma energia nova. E aí o Bezerra informa da importância da prece. Vocês acreditam na força do pensamento, pessoal? Sim ou não? Eu não senti firmeza nesse sim, não. Vou perguntar de novo. Sim ou não? Eu posso fazer um experimento com vocês? Acreditar, vocês acreditam. Experimento, vocês não querem, né? Eu já entendi. Não vou fazer, não. Agora fiquei triste. Pode fazer ou não? Não, vocês não estão ainda muito firmeza. Depois, se der, eu faço. Quando eles chegam na praia, olha que interessante. Ele percebe que tem espíritos pior que ele. Muito pior. Ele fica até melhor, né? Fala, nossa, eu estava ruim, mas esse daí está pior que eu. E aí, então, Marta, que está ao seu lado, e junto com Bezerra, informa que alguns espíritos que ali estão acabaram de desencarnar. Outros desencarnaram já há algum tempo. E outros estão ali escondidos dos inimigos, para que não possa ser descoberto. E estão ali esperando um outro espírito de uma professora que acabara de desencarnar e estava vindo para juntar, né, se juntar com eles e subir para uma colônia. Só que o que acontece quando essa professora chega? Vamos ver? Ela já chega quase que sozinha. E ela acabou de morrer. E aí, no peito dela, o que nós vamos ver aqui? Uma luz enorme. Quando nós vemos alguém melhor que nós nos sentimos felizes, pessoal? Às vezes não, né? Dá uma raiva, não dá? Né? Ele sente a cara de alegria dele. Ele, como diretor da Federação Espírita Brasileira, e espírita fervoroso, como é que é a palavra, moço? Persistente, e não tem luz nenhuma. A bendita da professora já chega com a luz daquele tamanho, e colorida, né? Olha lá, ainda nem preto e branco é. E aí ele pensa o quê? Pensa coisas boas, né? Nem tanto. E aí Marta, ó, a filha dele, dá um cutucão e fala: pai, cala a boca, tá todo mundo te ouvindo aqui. Porque do lado de lá, o pensamento é que funciona, é o que vale. Ele estava de boca fechada, mas estava pensando o tempo inteiro. E todos os outros, inclusive a professora, ouvindo. Olha que beleza, já pensou? Vocês querem que faça o teste com vocês agora? Já ficaram bastante curiosos? Só que eu vou precisar que vocês fechem os olhos. Pode ser? Eu dei essa palestra ontem em São José do Rio Preto, e quando eu falei isso, uma moça que estava na frente falou assim: cuidado com a bolsa, ele é de São Paulo. Eu prometo que eu não vou sair daqui, pessoal, para vocês não ficarem com medo. Esse cara com esse cabelo de São Paulo vai sumir a bolsa. Não, fica tranquilo, eu não vou sair daqui, juro. O Roberto cuida se eu sair. Vamos fazer o seguinte, todo mundo de olho fechado, vamos lá. Tem gente com olho aberto aí ainda. Meu mentor está dizendo que tem gente com olho aberto. Vou jogar água, hein, pessoal? Isso, agora fechou. Isso. Bem devagar, nós vamos começar a beber um copo com água bem límpida. Uma água bem límpida, bem devagar. De olhos fechados, vamos engolindo essa água. Isso. Continua com os olhos fechados, para com a água. Vamos colocar uma pitada de sal bem grande na boca agora. Bastante sal.
Põe o sal debaixo da língua, no céu da boca. Junto com o sal, vamos colocar um limão bem azedo. Muito azedo, junto com o sal. Isso, espalha o limão na boca. Aí, parou. Isso, abre os olhos. Levanta a mão aí quem salivou, pessoal. Ô Edson, você distribuiu o limão pro pessoal aí também? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, é um livro bem pequenininho, um livro de bolsa, vocês podem ler num dia só. Tem um título nesse livro chamado Corpo, e ele diz assim lá: pensamento positivo é capaz de modificar as funções celulares. Foi exatamente o que nós acabamos de fazer agora. Está no livro Pensamento e Vida do Emmanuel, um livro bem pequenininho. Olha que interessante isso. Vocês nunca me viram. Teve gente aí que até engasgou com a saliva, né? Pelo amor de Deus, acaba logo o teste que eu vou morrer afogado, né? Por quê? Porque nós temos capacidade de alterar o nosso corpo. Mas nós ainda preferimos o quê? Confiar muito mais nos 10 ml de água fluidificada que nós tomamos depois do passo, do que de fluidificar 70% de água do nosso corpo. Olha que relação interessante. E Jacó sente isso na pele aqui, porque ele percebe que o pensamento é muito mais importante do lado de lá do que as atitudes, aquilo que ele estava falando. Olha que interessante isso. E aí então, Bezerra faz o quê? Faz uma preleção, informa para onde eles estão indo, e aí então o grupo começa a subir. Eu estou vendo que tem algumas crianças na palestra, as mães autorizam mostrar o próximo slide? Tem alguns desenhos de alguns espíritos não tão legais. Posso? Se ele não dormir, você não vai brigar comigo e nem reclamar que nem você reclamou da bolachinha? Posso mostrar, pessoal? É sério, que às vezes a criança depois não dorme e eu vou ficar preocupado. Quando eles começam a se aproximar, então, de uma região um pouco mais difícil, Jacó informa, e aí nós vamos vendo aqui o Bezerra, né, junto com o outro mentor, Andrade junto com Marta aqui e o Jacó bem ao centro. E cada um dos espíritos que desencarnou há pouco tempo estava sendo acompanhado por um ou mais mentores, anjos da guarda dele, né? Jacó informa que as formas que ele vê, né? Será que foi o desenho? Eu falei que não era para mostrar, tá vendo a sua curiosidade que deu? Olha que interessante. Jacó informa que as formas que ele vê é muito ruim, muito difícil. E o que acontece? A vibração de todos cai. E Bezerra, então, que segue à frente, distribui a sua própria energia para que todos possam ficar bem. É o que acontece na casa espírita, né? Nós vemos muitas vezes lá de fora um pouco tristes, chateados, e quando chegamos aqui a vibração está tão gostosa que nós passamos a ficar bem. Começamos a abrir a boca, o olho lacrimeja, não é assim? Por quê? Por conta da troca de energia. Mais à frente, então, Jacó, eles se deparam com uma passagem como se fosse um abismo. E Jacó informa no livro que uma luz vem lá do céu, como se fosse formando uma ponte embaixo dos seus pés. Só que eles não tocam essa ponte com os pés, eles estão um pouco acima da ponte. E aí, quando eles começam a caminhar sobre a ponte, um dos espíritos que estão aqui começa a gritar desesperado. Eu matei na terra, eu fui assassino, eu matei, eu não posso estar aqui, eu não posso entrar nessa colônia, eu não tenho direito. Todos param e os espíritos que aqui estão na entrada da colônia começam a gritar também. Assassino aqui não entra. Nós não vamos permitir, assassino tem que ficar conosco aqui. E aí a vibração de Jacó diz que a vibração cai muito. Bezerra então toma a frente novamente do grupo, equilibra todos e diz ao rapaz o seguinte, que realmente ele havia cometido aquilo. Mas agora, depois de 30 anos no trabalho do bem, ele havia conquistado o mérito para estar ali. E que ele poderia depois, algum tempo depois, resgatar aquele débito que ele havia construído para ele. Mas que aquela hora não era o momento. Pede a Jacó para fazer uma prece. Jacó então faz uma prece muito fervorosa e a caravana continua então adentrando a colônia até que eles chegam então na colônia, um lugar muito bonito. E Jacó percebe ao fundo alguns pássaros. Mas esses pássaros, quando começam a se aproximar do grupo, deixam de ser pássaros e tornam-se crianças. Uma delas, um menino, corre em direção a quem, pessoal? A bendita professora, né? A da luz. Abraça ela, porque ele havia sido filho dela numa encarnação anterior, e leva ela para onde, pessoal? Sobe com ela para outra colônia. E aí ele fica mais feliz ainda. Ele fala, lascou, além de ter luz, ainda vai morar em outro lugar melhor que o meu. E ele fica irritado com aquilo, mas não fala nada, nem pensa. Agora ele para até de pensar, né? E a caravana continua adentrando a colônia, e de tempos em tempos, todos param e algum deles saem sendo recebidos pelos familiares, por amigos. Quando nós morrermos, pessoal, vocês querem encontrar com quem do lado de lá?
Com os amigos ou com os inimigos? Os amigos, né? Inimigo ninguém quer ver, né? Olha aqui, como é que é? Os credores do chocolate está falando. Porque já acerta a dívida logo, pessoal, não é mais fácil? Não, né? É melhor acertar do lado de cá do que do lado de lá, né? E aí então Jacó percebe que não tem ninguém esperando ele ali. E ele já está muito chateado. Ele fala, poxa vida, fiz tanto pela doutrina, fui tão persistente, você vai cansar de falar isso hoje. Até que ele então ouve alguém o chamando. Jacó, ô Jacó, quanto tempo, Jacó? E quando ele olha para o lado, quem estão lá? Cadê o pessoal que leu o livro? Eu vou descobrir quem foi que levantou a mão e perguntar os nomes que eu não lembro. Então, abra na página, vamos ver se a gente consegue abrir junto aí. Estou brincando com a senhora, é brincadeira, brincadeira. Então só vai tacar o livro em mim. Jacó, quando se vira, encontra com Guilhom Ribeiro, Leopoldo Cirne, Inácio Bittencourt e Luiz Saião. Quem é Luiz Saião? Luiz Saião é pai de Pedro Saião, quem ajudou Jacó, Frederico Figueiredo, enquanto encarnado, chegar até o Espiritismo, porque era muito amigo e apresentava as obras, os livros. E aí então, todos eles trabalharam juntos na Federação Espírita Brasileira. Guilhom Ribeiro, o Inácio, o Leopoldo Cirne foram presidentes da FEB também. Então eles conviveram muito e estavam ali todos reunidos para recebê-lo. Qual que é a primeira pergunta que ele faz para o grupo? Ô Guilhom, cadê minha luz? Eu estou vendo que vocês estão com luz, cadê a minha? Guilhom Ribeiro então informa para ele ter paciência. Não está na hora ainda. No momento certo a luz dele vai brilhar. E leva ele para a casa de Mamãe Frida. Mamãe Frida, no livro, o Jacó não tem autorização para dizer quem ela foi enquanto encarnada. Mas deixa bem claro no livro que foi é um espírito de alta hierarquia, mas ali ele não tem autorização para identificar quem é Mamãe Frida, que é a responsável por onde ele vai passar a morar. Nós vamos ver o Andrade e Marta junto com ele. Ele relata no livro que a casa é muito bonita, apesar de muito simples. Todas as flores, as coisas têm um brilho diferente. E ele então passa a ficar encantado com aquilo. Sente novamente a sonolência e ele percebe então agora que toda vez que ele se afasta do Bezerra de Menezes, a vibração dele cai. Então ele percebe meio que ele está pegando uma aba, né? Na energia do Bezerra de Menezes. E aí então ele dorme durante um tempo e quando ele acorda, Andrade está ao lado dele e a primeira pergunta que ele faz é: Andrade, cadê a minha luz? Eu estou preocupado com isso, que até agora não brilhou. Andrade informa ele algumas coisas, responde outras perguntas e leva ele então para a sala, onde Marta senta ao piano, toca algumas músicas e ele percebe ali que existe uma nota a mais. E aí o Andrade informa ao Jacó que do lado de lá nós temos a capacidade do quê? De aumentar a capacidade dos nossos sentimentos, né? Ouvirmos melhor, enxergarmos melhor. Ele então é levado depois disso para a rua. E quando ele chega na rua, novamente ele percebe o brilho de Andrade e de Marta. E volta a ficar chateado com a luz que ele não tem. Marta percebe o pai triste, muda de assunto, fala da colônia, fala das casas e leva ele até o seu trabalho, que é a universidade. Ela é professora do lado de lá. Ela informa ele de que na universidade os espíritos que ali estão são separados por graus de afinidade e por graus de evolução. E que alguns daqueles espíritos que estão ali ainda como, na forma de criança, já são espíritos evoluídos, mas se fazem como criança para amparar os outros, mentores dos outros que ali estão, ajudando aqueles que estão se preparando para uma próxima reencarnação. Jacó então percebe que ao centro, parece Barra Bonita, não parece, pessoal? Barra Bonita. Quando você olha do morro lá de cima da ponte, é isso aqui que você vê. A igreja central. Jacó percebe que as ruas são muito organizadas, com árvores muito bonitas. Cada um tem a sua casa, não mais que uma, não há necessidade disso. E ao centro, Jacó percebe uma instalação diferente. Mas é proibido de ir lá, porque lá ele será recebido no 30º dia do seu desencarne. E aí então, quando ele retorna para casa à noite, ele reencontra com quem? Guilhom Ribeiro. E quem é esse aqui que é de Matão? Outro dia eu falei citativo, o pessoal falou assim, Roberto, é o Orson? Não, o Orson está vivo, gente. Veio aqui outro dia, não veio? Esse é Caibá Chuta, pessoal. É de Matão também. E aí ele pergunta pro Jacó, pro Caibá, fala, poxa vida, vocês desencarnaram há tanto tempo e vocês nunca mais apareceram na federação, o que aconteceu? Por que vocês não foram lá? O Guilhom Ribeiro informa de que os espíritos não interferem no nosso livre-arbítrio e de que eles foram muitas vezes na federação, mas deram outro nome.
Fizeram o trabalho, mas não se identificaram. Não é assim que nós fazemos a nossa vida também? Nós viemos na casa espírita e queremos mensagem de quem, pessoal? Se não tiver o nome dentro daquela listinha que nós queremos, não serve, não é assim? Nós recebemos uma carta e aí nós queremos quem lá? Emmanuel, Bezerra, Batuíra, o Joana de Ângeles, quem mais? Agora se o cara assina Alfredo, aí não serve mais. Alfredo é furada, né? Olha que interessante, não é assim? Nós queremos que algum espírito iluminado nos ampare, mas nós não queremos nos iluminar para amparar ninguém. E ali então ele toma outro puxão de orelha, porque ele percebe que os espíritos não vão interferir. Nós viemos na casa espírita para quê, pessoal? Às vezes para descobrir o número da Mega Sena, né? Se mudamos de emprego ou ficamos no emprego que nós estamos. Mas os espíritos não vão fazer isso conosco. Por quê? Porque senão vai interferir no nosso livre-arbítrio e vai mudar o sentido da nossa vida. Nós temos que descobrir isso. E os dois levam ele então para um passeio ao Rio de Janeiro. Quando eles chegam ao Rio de Janeiro, o Jacó imediatamente quer se materializar para contar para todo mundo que a morte não existe. Era a vontade dele. O Guilherme Ribeiro impede, não deixa que ele faça isso, e começa a mostrar para ele algumas coisas diferentes que os espíritos podem enxergar quando chegam à Terra. Mãe, é outra imagem bem forte agora, viu? Essa é bem forte mesmo. Se ele puder não olhar. Por quê? Quem gosta de abraço, pessoal? Ninguém gosta de abraço, gente? Não, mas eu não perguntei assim, eu falei, quem gosta de abraço? Vocês estão com medo, né? Olha que interessante esse abraço. O que está acontecendo aqui? O Jacó pergunta. E o Guilherme Ribeiro informa que basta que o espírito tenha um olhar um pouco mais aprofundado, sobre os outros espíritos, sobre nós encarnados, que nós temos a felicidade, eles têm a felicidade, a possibilidade de ver as nossas virtudes e os nossos defeitos. Ali naquela imagem nós vemos um rapaz fumando. Lembra dela? Mas aí a culpa é do espírito que está com ele? Geralmente é o que nós achamos, né? Viemos ao centro espírita e falamos assim, fulano, dá um passe em mim, tira esse encosto aqui de mim. Às vezes somos nós o encosto do espírito. Por quê? Porque no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, nós vamos descobrir o que lá? Que existe obsessões de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. Então, naquela imagem que nós estávamos vendo ali, nós vamos ver o que, pessoal? De que muitas vezes o espírito nada tem culpa. Por quê? Quantas vezes vocês já tiveram vontade de torcer o pescoço de alguém? Não é? Do nada, não é assim? De repente dá uma raiva em nós. A raiva não é nossa, mas foi o nosso pensamento que atraiu aquele espírito. E o Jacó percebe que, ao fundo, um casal que aqui está, se encontra, a companhia deles é diferente. Né? Então Jacó é levado ao centro espírita onde ele trabalhava. Quando Jacó chega no centro espírita, ele percebe os trabalhadores, né, os médiuns, aqui dando comunicação, o orientador orientando o espírito incorporado. Mas quando ele adentra o centro espírita, dois irmãozinhos que lá estavam, nem tão evoluídos, fazem o quê? Ah lá o Jacó, rapaz, sem luz nenhuma, olha lá. Escurinho, olha lá, falava tanto da doutrina, lá nem luz ele tem. E ele fica muito irritado com aquilo. Poxa, até aqui dentro do centro espírita, vão falar isso para mim? O Guilherme Ribeiro então informa ele de que agora não é o momento dele se revoltar, que ele precisa entender que aquilo que ele falava, ele não fazia. E ele então automaticamente percebe isso. Ao sair do centro espírita, então, no dia seguinte, chega o 30º dia do seu desencarne. Ele é recepcionado naquele salão bonito que nós havíamos visto, né? E quem aparece ao centro para recepcioná-lo é Bittencourt Sampaio, um outro presidente da sede, um outro grande amigo dele, mas que reside em uma outra colônia. Ele fica muito emocionado e diz ao Bittencourt Sampaio de que não é merecedor daquilo, de que ele não tem capacidade, não era para ele estar ali, porque ali era para pessoas que mereciam, e ele não havia feito nada. O Bittencourt Sampaio informa que não, que ele tem autorização para estar ali, tem mérito para aquilo, e que fez muito pela doutrina, pelo próximo, por isso que ele estava ali. Então ele é recebido por amigos, parentes, todos aqueles numa grande festa, e a partir dali então ele percebe a necessidade do estudo e do trabalho. Mas agora de verdade, fazer aquilo que ele havia realmente aprendido na Terra. E aí nós vamos ler algumas coisas aqui juntos. Cada espírito atende às causas que criou no curso do tempo, gravitando em torno das leis que regem a vida. 2/3 das criaturas humanas
encarnadas demoram-se entre a imortalidade e a razão. 1/3 está em trânsito da razão para a humanidade. Fora do corpo, bilhões de seres evoluem nas mesmas condições. Em esferas mais elevadas, faltou colocar aqui barra bonita, né, pessoal? Em esferas mais elevadas, outros bilhões caminham da humanidade para a angelitude. O processo de educação do ser tem sua base no reencarnacionismo e no trabalho incessante. Alguém tem dúvida da reencarnação? Ou não acredita? Nós precisamos reencarnar. Por quê? Porque nós ainda temos dificuldades em aprender em uma vida só. Sofremos ainda, não é assim? O Instituto das Compensações funciona igualmente para todos. Aqui na Terra nós conseguimos enrolar tudo e a todos, não é assim? Damos um jeitinho aqui, um jeitinho lá, vamos enrolando, não pagamos uma conta hoje, não pagamos outra amanhã, não fazemos isso, não fazemos aquilo. Do lado de lá não dá. Por quê? Porque do lado de lá ninguém ilude as leis universais. E Jacó sente isso na pele, porque ele era um grande dirigente, fazia um bom trabalho, mas ele sente a dificuldade daquilo que ele não colocar em prática. Os recursos de dignificação da criatura estão à disposição nas diversas escolas religiosas da Terra. Somos melhores porque somos espíritas, turminha? Às vezes temos até mais responsabilidades, né? Por sabermos coisas que os outros nossos irmãos não sabem ainda. Ainda que diferentes no culto exterior, têm a mesma essência na fonte da eterna verdade. Jesus é o ministro do absoluto, junto às coletividades terrestres. Os grandes instrutores do mundo são mensageiros dele. De quem que nós somos mensageiros todos os dias? Será que estamos sendo mensageiros de Jesus? Através da nossa alegria, do nosso otimismo, da nossa força de vontade, da nossa coragem, do nosso ânimo em ajudar ao outro e principalmente nos ajudar? Será que nós carregamos isso dentro de nós? A força de vontade para o bem? E aí tem alguns livros interessantes que diz o seguinte, que nós, os Espíritos nos falam isso, de que nós é um grupo muito pequeno perante, né, o universo, que escolheu o caminho do mal. Por isso que ainda estamos aqui, nesse planetinha. E muitos de nós ainda achamos que somos muitos, não é assim? Somos muito grandes, muito importantes, né? Olha que interessante, olha que relação importante é essa. Toda criatura humana possui consigo as sementes da sabedoria e do amor. Quando ambientar esses germes dentro de si mesmo, através dos séculos incessantes, conquistará as qualidades do sábio e do anjo. Mas eu já sou um anjo, Adriano. Sim, ainda sem asa, né? Mas é um anjo. Precisa agora aprender a voar. Jacó, então, começa a estudar e trabalhar. Mas quem que ele quer atender, pessoal? Ele quer atender a cereja do bolo. Por que cereja do bolo? Porque esse rapaz aqui, esse alcoólatra, era um alcoólatra que há muito tempo buscava a casa espírita para ser atendido e ele tentava doutrinar esse espírito aqui que acompanhava. Olha ele aqui fazendo um cafuné na cabeça do cara, né? Sugando toda a energia da bebida do rapaz. Só que o Jacó não conseguia doutrinar esse espírito. Tentava e não conseguia. E aí então, Ornelas agora, o seu orientador que aqui está, que é um outro amigo de curso do Jacó, diz a ele o seguinte, fala, Jacó, você tem certeza que é com esse espírito mesmo que você quer conversar? É por aí que você quer começar? Ele falou, não, é por aí. Deixa ele comigo, que agora eu aprendi. Agora pode soltar a fera, né? Só que aí o Ornelas fala para ele o seguinte, fala, Jacó, não tem mais o médium para intermediar a conversa. Qual que é o papel, qual que é a função do médium, turminha? É justamente fazer o quê? Um filtro do lado de lá para o lado de cá, não é assim? Por que nós chamamos de desenvolver a mediunidade, equilibrar a mediunidade? Porque nós temos que ter noção do que pode acontecer ali. Por isso que um bom médium, né? Por exemplo, o Chico, vamos pegar o exemplo do Chico. Era um bom médium, né? Você não via ele falando palavrão, xingando. E quantos espíritos ruins queriam falar por intermédio dele? Milhares. Mas ele filtrava e não permitia, porque era um bom médium. Só que aqui, no caso, Jacó não tem isso. O que vai acontecer então? É tete a tete, né? O que o espírito falar e mandar, ele vai ter que aceitar. E aí, então, ele muito corajoso, ele fala, não, pode ficar tranquilo que agora eu vou resolver. E aí, quando ele vira para o espírito para falar alguma coisa, o espírito põe o dedo na cara dele e fala assim, cadê a sua luz? E aí ele já bendita a luz de novo, né? E aí o espírito começa a falar um monte de coisa, e que era verdade. Por exemplo,
Você cansava de falar no centro espírita uma coisa e quando você saía de lá fazia tudo errado. Eu cansei de te acompanhar, Jacó. Cansei de ir atrás de você na rua. E tudo que você falava na reunião mediúnica era mentira, porque você fazia tudo ao contrário. E o Jacó então tenta correr, ir embora dali, né? Ele não quer ficar ali, porque ele está com medo. E o Jacó informa que o espírito envia umas energias muito pesadas, uns dados mentais muito pesados. E aquilo está deixando ele mal. Ornelas, então, o ampara, o auxilia e pede para que Jacó utilize uma outra ferramenta. Converse com ele de uma outra forma. E aí o que o Jacó fala, então? O Jacó tenta aquilo que nós muitas vezes achamos que podemos, né? Meu irmão, vamos evoluir. E aí o espírito fica mais bravo ainda. Evoluir? Quem é você para falar isso para mim? Se nem você dá conta de evoluir sozinho, você quer fazer eu evoluir? E aí ele fica mais preocupado porque ele não está conseguindo nem diálogo com o espírito. E aí então, ele faz uma prece e relembra dos estudos e diz assim ao espírito. O espírito está acusando ele, né? Dizendo que ele só cuidava do dinheiro, só queria saber das coisas materiais, e N coisas. E aí então ele olha para o espírito e diz assim, meu irmão, tudo que eu conquistei na vida foi com o suor do meu trabalho. Só que agora, do lado de cá, eu preciso da sua ajuda para que juntos nós possamos então evoluir. E aí o espírito então dá uma acalmada, fala, opa, mas por que o espírito se acalma? Porque ele percebe em Jacó algo que ele não via antes. Só arrogância, né? Só orgulho, vaidade. Ele percebe agora uma sinceridade em Jacó, um coração aberto. E aí então o espírito aceita tomar um passe que Jacó aplica, Ornelas atende o encarnado, só que o Jacó fica triste com aquilo. Por quê? Porque ele queria dar o passe no espírito e já o espírito sair dali já iluminado, né? Batendo asinhas. E o espírito sai dali meio contrariado, não é do jeito que Jacó imaginava. E assim Jacó passa por mais de 200 dias, estudando, aprendendo, praticando, e toda vez que ele encontrava com um espírito nem tão legal, os espíritos falavam para ele, e aí Jacó, que beleza, hein? Sem luz nenhuma, hein Jacó? E tudo onde ele ia, quem ele encontrava, eles davam uma alfinetada. E aí Jacó, trabalhou a vida inteira e não tem luz nenhuma, hein negão? E aquilo ia irritando ele, mas ele ia aprendendo, melhorando, acalmando, até que um dia ele encontra com um grupo de padres. Quem são esses padres? E imediatamente ele lembra. Por quê? Porque são os padres que lá atrás, enquanto encarnado, ele combatia ferozmente quando eles falavam mal da doutrina. Então, quando o padre, na missa, no jornal, na revista, falava alguma coisa contrária, ele respondia à altura, mas com muita veemência, né? Com muita firmeza. E não permitia ali nenhum carinho, nenhum esclarecimento. Ele era muito rude. E aí então os padres encontram com Jacó, fazem uma rodinha nele e dizem assim, Jacó, agora é só nós. Eu quero saber de você agora. Você não tem luz mesmo, eu quero saber o que você vai fazer agora. Porque lá você tinha os recursos, e aqui? E aí então ele começa a ficar com medo, porque ele fala, eu estou sozinho, vou fazer o que agora com essa turma? Fecha os olhos e faz uma prece. E quando ele faz uma prece, Bittencourt Sampaio aparece. E quando ele abre os olhos, ele vê no seu peito o mesmo facho de luz que ele havia visto nos outros. E aí ele fala, poxa vida, eu achei que a luz era minha, mas a luz é do Bittencourt Sampaio, não é minha. O Bittencourt então toca o seu ombro e diz a ele assim, Jacó, parabéns, a luz é sua. E ali então nós vamos ver aqui os espíritos dos padres se afastando por conta da iluminação dele, mas um afastamento não por medo, mas por perceber que Jacó havia conquistado realmente um status de moral maior que eles, e que não estava ali por maldade, e nem para fazer nada de errado, de ruim com eles. E aí então eles se afastam. O livro, pessoal, termina aqui, a nossa palestra vai seguir mais 2 minutinhos. No livro Voltei, nós vamos descobrir, como nós falamos aqui à noite, quase a palestra toda, de um espírito chamado Frederico Figner, que após o desencarne chama Jacó. Ele fez muita coisa pelo movimento espírita. Por exemplo, uma delas, toda a sua fortuna ele doou ao Chico, que repassou a FEB. O que a FEB fez com esse dinheiro? Construiu o Parque Gráfico. Todos os livros da FEB que nós vemos hoje foi editado um dia por esse Parque Gráfico, graças ao dinheiro de Frederico Figner, do trabalho dele. Ele foi um escritor muito bom, escreveu muitos bons livros, muitos textos, e ajudou muito na divulgação da doutrina lá no seu início, em 1900 e alguma coisa.
Então ele fez muito pela doutrina. Mas Adriano, então eu fiquei preocupado, porque se ele que era tão bom passou por tudo isso, imagina eu. Não, pelo contrário. Nós vamos vendo aqui que nós temos tempo ainda de mudar. Dá tempo de sermos melhores. O que nós precisamos fazer? E aí o Chocolate falou na entrevista hoje lá em cima uma coisa interessante. Que é o quê? Se nós sorrirmos mais, cumprimentarmos melhor as pessoas, agradecer mais a vida que nós temos, nós vamos percebendo que muitas das nossas coisas, muitos dos nossos sofrimentos, das nossas dores, não são nada perante as dores dos outros. Quer um exemplo muito simples? Nós temos muitos livros aqui para ler, muitos nessa casa espírita, nas outras duas que tem na cidade, enfim. Mas quantos livros nós lemos por ano? Faz as contas, reflitam vocês. Quantas horas de televisão nós assistimos por ano? Quanto tempo nós gastamos com coisas que nada vão acrescentar na nossa vida? Agora, para vir à casa espírita é uma dificuldade tremenda, né? Garoou, vai estragar minha chapinha, eu não venho no centro espírita, não é assim? Vai passar o jogo do Corinthians, não dá para ir porque o Corinthians vai jogar, não é assim? O SBT vai reprisar a novela Pantanal inédita nesse mês, mas você quer assistir, né? Não é assim? E assim nós vamos levando a nossa vida. Nós fizemos uma entrevista com um grupo da Bolívia, numa casa espírita que eles não tinham nada, nada vezes nada. Eles tinham uma casa espírita. E eles tinham uma lousa, pode acender, Roberto, se quiser pode acender. Eles tinham uma lousa de professor na parede. E eu percebi que tinha algumas coisas escritas lá. E eles disseram o seguinte, ó, Adriana, aqui é assim, ó. Nós pegamos o médium, ele incorpora o mentor, responde as perguntas na lousa e nós passamos o mês inteiro estudando aquilo. Eu falei, mas por quê? Porque nós não temos livros aqui para estudar. Eu falei, quanto custa um livro dos Espíritos? Ele falou, aqui nós temos que comprar em Lima, no Peru, que custa $9. E hoje nós não lemos aqui no Brasil o livro dos Espíritos, nós achamos que é um livro antigo. Entrevistando um outro grupo da Guatemala, eles fazem a seguinte maneira, eles não têm também condições, eles pegam as crianças da casa espírita, da evangelização, e fazem com elas o seguinte, elas decoram, umas decoram as perguntas, as outras decoram as respostas. Por exemplo, da pergunta 1 à pergunta 50 do livro dos Espíritos, um grupo decora a pergunta e o outro a resposta. Eles passam o mês inteiro estudando. Por quê? Porque só tem um livro para rodar toda a região onde eles moram. Então o livro passa aqui a cada 2, 3 meses. Olha que interessante a dificuldade desses nossos irmãos. A Bolívia está do lado aqui, está do lado do Brasil. Olha o quanto de bênçãos que nós temos no nosso país. A possibilidade que nós temos de conhecer a doutrina espírita, de levarmos para frente. Adriano, mas eu não sou fanático, eu não vou ficar falando de Jesus na rua. Ninguém está pedindo isso, Jesus não quer isso de nós. Se nós abrirmos o Evangelho, nós vamos ver no Evangelho que Jesus diz assim para nós, que nós viemos aqui para sermos servidos, não é assim? Sim ou não? Negativo, viemos para servir. Só que quando nós chegamos aqui, nós queremos ser servidos, que o outro peça perdão, que o outro peça desculpa, e como Jacó imaginava, que o outro o fizesse evoluir. Só depende de nós, turminha. Dá tempo ainda. Dá tempo de sermos mais felizes, mais alegres, mais bem-humorados, mais simpáticos. Vamos refletir mais a nossa vida. O que nós estamos fazendo dela aqui? Viemos a passeio, a lazer? Nós podemos estar aumentando o nosso sofrimento. Poxa, Adriano, você só vai dar bronca? Não, pelo contrário. A casa está cheia, a casa está lotada, que gostoso. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Todos nós buscando a moral do Cristo, buscando o Evangelho. Essa é a ideia. Continuemos assim. É isso que vai nos fazer, quando desencarnar, encontrar o quê, pessoal? A nossa luz. E aí, para encerrar a palestra, vocês sabem como é que faz para descobrir se nós somos iluminados ou não? Temos a nossa luz ou não? Vocês sabem, pessoal? Sim ou não? Vocês querem saber? Conta ou não conta? Vocês são curiosos, né? Mais que eu, né? É o seguinte, é um jeito muito simples. Quando você olhar no olho de alguém que você ama muito, que você gosta muito, você sente algo diferente, não sente? Sim ou não? Quando você fizer isso, com todos que você ver na rua, a sua luz estará brilhando muito forte, assim como a do Jacó. Então, pessoal, agradecer a casa mais uma vez, agradecer o carinho de vocês, obrigado, deixaram casa, família, né? Deixaram a riqueza que vocês têm. Muito obrigado pelo carinho. Roberto, obrigado pelo convite. Estou à disposição da casa para quando vocês quiserem. E vocês receberam um panfletinho no início que vocês preencheram. Todo mundo recebeu?
Nós vamos sortear agora alguns livros. Quem não preencheu, tem lá atrás, lá dá para preencher ainda, pessoal. Para que serve esse panfleto? Nós estamos fazendo uma pesquisa para ver se vocês conhecem a rádio, conhecem a programação da Boa Nova. A Rádio Boa Nova é a única rádio espírita no mundo que fala sobre espiritismo 24 horas por dia. Então fica o convite para vocês ouvirem, acompanhar a programação. Ela fala de espiritismo o tempo inteiro e vocês podem sintonizar pela parabólica ou pela internet. E aí ter toda uma programação espírita dentro da sua casa, tá ok? O programa que nós apresentamos chama-se Roteiro, vai ao ar todos os dias, das 18 às 20 horas, ao vivo. Vocês podem participar pelo MSN, que nós vamos ver aqui agora, rbn@hotmail.com. Esse é o site. São Paulo, projetomagem.com.br, e esse é o meu e-mail, se você quiser mandar alguma pergunta, tirar dúvidas, fiquem à vontade. Tá ok? Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Roberto, você faz o sorteio agora ou depois? Pode fazer? Todo mundo já preencheu, pessoal? Aí depois do sorteio a gente vai fazer o passe, tá?